Eu vou conversar com Andrei Gutierrez, que é sociólogo. Prazer te receber aqui no programa, Andrei. Boa noite, o prazer é meu, Bispo Alessandro. Boa noite, deputado Martins, e boa noite também ao vereador André. Andrei, na sua opinião sobre esse tema, como é que, como sociólogo, você enxerga isso? Nós temos alguns exemplos na história de alguns países que mudaram. A avaliação completa desse tema de hoje, de acordo com o seu ponto. É um tema que, como a gente já está vendo aqui pelo debate, é um tema muito quente e polêmico, né? Da onde você tem vários ângulos e vários olhares. É um tema, primeiro, de apelo muito popular, né? Vale a gente lembrar que esse tema iniciou lá atrás, explodiu no TikTok, e teve muito apelo popular, e depois ele veio para o Congresso Nacional. E de um tempo para cá, a gente tem visto esse tema, esse pleito ser usado apressadamente de forma eleitoral para aproveitar o momento eleitoral. E aí a gente não está discutindo aqui o mérito da proposta, né? Reduzir a jornada de trabalho, dar mais qualidade de vida para as pessoas, para os trabalhadores, eu acho que é um ponto inquestionável, né, da sociedade, que acho que é difícil você encontrar alguém que seja contra melhorar a saúde, a qualidade de vida das pessoas. A questão e o ponto principal é o como você faz isso. Então, hoje, o que a gente tem na Constituição? E aí os projetos de lei fazem uma confusão misturando jornada com escala, né? Hoje, na Constituição Federal do Brasil, você estipula ali uma jornada máxima semanal de 48 horas e estipula que tem que ter um dia de descanso semanal, que é o domingo. E aí, esse é o teto, esse é o limite. Cada categoria, cada segmento, eles se ajustam a partir da negociação coletiva. E tanto é que de 1988 para cá, quando a gente criou essa Constituição Federal, que é a regra máxima, né, do país, as convenções coletivas, negociações vieram acontecendo. Hoje, se você fosse fazer uma somatória geral, né, a média, né, da jornada de trabalho no Brasil, dos CLTs, né, assalariados, é claro, ela dá em torno de 38,4 horas semanais. E aí, qual que é o grande problema de você querer colocar, estipular a jornada, a escala na Constituição? Então, hoje, você estipula um dia semanal, então dá, por analogia, essa questão aí de 6 dias trabalhados por um dia de descanso. E no Congresso você tem propostas, né? A inicial era de diminuir a jornada de 36 horas semanais, com 3 dias trabalhados, né? 4 dias trabalhados e 3 dias de descanso. Então, e você tem outra proposta de estipular na Constituição 5 dias trabalhados e 2 de descanso. Qual que é o grande problema quando a gente olha a implementação disso? Cada segmento é um segmento à parte. Você, o tipo de escala na produção de leite, né, na pecuária de leite, que você precisa ordenhar as vacas de manhã e à tarde, não pode parar, né, por uma questão que se não para de dar leite, aí depois para você retomar é complicado. É um tipo de escala. No hospital, por exemplo, chegou-se à conclusão que era melhor você ter uma escala de 12 horas seguida, ter uma enfermeira atendendo o mesmo paciente com atenção. Chegou-se à conclusão que aquilo era o melhor para o paciente, 12 horas por 36 de descanso. Essa é a escala que se convencionou no mundo hospitalar, que são completamente diferentes da escala na siderurgia, por exemplo, que é diferente de uma escala em bares e restaurantes. Então, quando a gente olha, Bispo, e respondendo a sua pergunta, no mundo, como é que os países fazem? Né? 190 países, incluindo o Brasil, eles fazem essa proposta, eles estipulam o teto e estimulam as negociações coletivas para que cada setor ele possa ajustar a escala de acordo com a necessidade de cada setor. E aí tem esse debate sobre a redução, né, das horas, que é a jornada, né, a quantidade de horas trabalhadas na semana. A gente já reduziu ela na Constituição de 88, né, e alguns países fizeram esse debate
de discutir por lei. São 10 países, né? Começando pelo Japão, por exemplo, que ele fez isso, mas ele estipulou uma transição de 10 anos para acomodar, né, essa transição. Teve a França, que estipulou outros 4 anos, né? A Coreia do Sul, outros 3, o Chile, 5 anos. Então, você teve, não foi uma medida assodada, eleitoreira, né, que no mesmo ano, né, no mesmo semestre praticamente, já implementou a redução da jornada, sem redução de salário, a redução da escala, né, mudança da escala, engessou isso na Constituição e fez valer no mesmo ano, sobretudo porque vai ter um efeito eleitoral. Então, a gente vê que é uma medida que vai trazer impactos, né? E aí, um empresário, eu acho que foi muito bem colocado, Bispo, não só a reportagem, como, né, os especialistas, o economista que também falou, quais são as alternativas que se colocam para as empresas, né? O empresário, ele tem 4 saídas, ele vai tentar acomodar, né, os custos ali, repassando o custo para o consumidor. Isso aí vai gerar, no final do dia, uma inflação, vai aumentar o custo para o consumidor. Esse empresário, ele pode também, um segundo expediente, reduzir ou fazer a rotatividade da mão de obra, reduzindo o custo da mão de obra, seja contratando outros profissionais ou migrando para a informalidade, que também vai ser um prejuízo no médio e longo prazo para o trabalhador. Como o outro colega colocou, ele pode automatizar também, reduzindo drasticamente postos de trabalho, ou ele pode reduzir as atividades econômicas. Então, poxa, em vez de eu ter 4 comércios, eu vou reduzir para 3, em vez, né, para conseguir concentrar e ter essa mão de obra. Então, no final do dia, a gente pode ter mais inflação, a gente pode ter mais emprego, mais informalidade e a redução do produto interno bruto. No curto espaço de tempo, você vai ter um efeito eleitoral, sim, né? Porque numa questão de meses, o cidadão que trabalha 6 dias e descansa 1, ele vai trabalhar 5 e descansar 2. Ele vai ter um ganho imediato na vida dele. Então, ele vai associar esse ganho imediato a quem fez essa proposta e a quem votou nessa proposta. Então, desse lado também, a gente tem uma armadilha política criada para deputados e senadores, né, no parlamento, que se eles votarem contra, eles vão depois ser cobrados pelos eleitores, né? Então é uma sinuca de bico para os deputados, para os parlamentares, que a gente, vamos ver, né? Essa semana vai ser crucial e a gente espera que o bom senso predomine. É difícil para um deputado, vida dura, viu? O deputado votar uma matéria como essa, muito complexa, e eu acho que o seu posicionamento foi muito importante porque ele traz essa reflexão e a visão dessa diferença que as pessoas confundem, né? A carga horária com a questão da escala. E o que eu acho interessante, Andrei, a gente reforçar, na sua avaliação, apesar de ser, pelo ponto de vista de uma medida eleitoreira, como é que a gente pode minimizar isso para o trabalhador? Porque a gente falou aqui da questão do impacto para a empresa, para o profissional, para o empresário e para o trabalhador que hoje vive dentro desses setores, muitas vezes horas e horas no transporte público, como acontece aqui em São Paulo, outras vezes trabalhando e tendo que fazer muitas horas extras com bancos de horas, em vez de receber a questão do recurso financeiro, que é o que todo mundo queria. Esse impacto na vida do trabalhador, do pai de família, que às vezes não está tendo tempo para cuidar dos filhos, para estudar, para evoluir, para melhorar. Como é que a gente poderia fazer essa equação dar certo? Essa é uma pergunta excelente, Bispo, e é um ponto que, se a gente for fazer uma leitura, é algo que, para a gente conseguir resolver, é muito difícil que você faça isso num curto espaço de tempo, sem ter essa desorganização do mercado de trabalho que eu mencionei aqui, né? Quando a gente olha o cenário inteiro, ele é um pouco mais complexo e a gente vê que não tem bala de prata, né, Bispo? Sim. Primeiro, é muito importante que a gente aumente a produtividade do Brasil,
né, precisa aumentar a produtividade do Brasil. Segundo, precisa seguir estimulando que a gente avance nessas negociações sindicais, nos acordos coletivos, para buscar uma melhoria de qualidade de vida para o trabalhador e para o empresário, buscando esse meio termo, né? E terceiro ponto, olhando esse médio e longo prazo, Bispo, eu acho que é importante a gente lembrar, o Brasil vive no meio de uma revolução demográfica. A taxa de fecundidade por mulheres, que para manter, né, o nível populacional deveria ser de 2,1 filhos por mulher, hoje no Brasil está ali entre 1,5 e 1,6. E a gente está percebendo já a dificuldade das empresas em repor mão de obra, sobretudo mão de obra qualificada. E o que acontece? Jovens, né, que já também não querem mais trabalhar, né, em condições um pouco mais adversas, já também não vão trabalhar, estão optando por outros tipos de ocupações. Então a gente vê que essa própria revolução demográfica, ela é lenta, ela não é imediata, né? Ela está também transformando o mercado de trabalho. Então, ganho de produtividade, seguir estimulando a negociação coletiva e a própria revolução demográfica, eu acho que são elementos que vão trazer essa melhoria da qualidade de vida para o trabalhador no médio e longo prazo. Infelizmente, no curto prazo, a gente vai ter que fazer a lição de casa, seguir fazendo a lição de casa para melhorar, né, as condições estruturais do nosso país e dar melhoria de qualidade de vida para todos. Tá certo, Andrei. Muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor. Eu acredito que ajudou muita gente a ter um pouco esse olhar diferente para um tema tão complexo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Bispo. Por nada.